Agora nós vamos abençoar o nosso pregador desta noite, pastor Ricardo. Glória a Deus. Também estendo as mãos para cá. Senhor, eis-nos aqui, diante da tua face gloriosa. Estamos aqui para ouvir a tua voz através da vida do teu filho. Senhor, a tua palavra que tu já tinhas previsto para nos entregar, tu já colocaste no coração dele, e ele vai passar para nós. Que a tua unção seja sobre a vida do teu servo, Senhor, e que todos nós nessa noite possamos ser abençoados e alimentados, e sairmos daqui mais ricos do teu amor e da tua palavra, em nome de Jesus. Você diz amém? Amém. Glória a Deus. Pastor Ricardo. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Ainda de pé, irmãos, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 16, nós vamos fazer a leitura de 2 versículos, no versículo 17 e o versículo de número 18. Marcos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo de número 16, versículo de número 17 e 18. Glória a Deus. Diz assim: estes sinais, irmãos, tira só um pouquinho do... Está dando microfonia, eu não sei se é o retorno aqui. Santo és o teu nome, Senhor Jesus. A palavra de Deus diz assim: estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios, falarão novas línguas, versículo 18. Pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes farás maus, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Abra aí também no livro de Atos, capítulo 3, versículo de número 1. Ok. E diz o seguinte: Pedro e João, subindo ao templo para a oração na hora nona, era levado um homem coxo de nascença, a qual punham diariamente à porta do templo chamado Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e a João, que iam entrar no templo, implorava que lhes dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhes disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isto te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Vamos repetir todo mundo aqui junto? Pedro, porém, lhe disse: não possuo prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, anda. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, mais uma vez, Senhor, nós queremos te agradecer, ó Pai, pela tua palavra. Senhor Jesus, abre o nosso coração, o nosso entendimento para ouvir a tua palavra e faz morada, Senhor, nos nossos corações essa palavra que falaremos hoje. Que seja para a honra e glória do teu nome, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Podem sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O nosso tema para hoje, da nossa ministração hoje, o nome que está acima de todo nome. Qual é esse nome, irmãos? Jesus. O nome que está acima de todo o nome. Pastor Muniz até falou aqui agora que está sentindo muito a presença de Deus, e eu repito aqui em cima hoje está ótimo, está excelente. A presença de Deus aqui em cima está muito grande, e eu vejo como no dia de Pentecostes, né? E pairava o Espírito de Deus sobre todos que estavam ali naquela reunião. Amém? Que nós possamos todos nós sentir a presença de Deus aqui neste lugar, nesta noite. Meus queridos, nós fizemos a leitura aqui no livro de Marcos, para que nós pudéssemos ali ter a nossa introdução, e nós vamos fitar a nossa ministração de hoje no livro de Atos,
atos do Espírito Santo, assim como nós ouvimos hoje na Escola Bíblica Dominical, que os atos do Espírito Santo, eles ainda não terminaram. Para a glória do Senhor, Ele continua mexendo aos nossos corações ainda hoje. E vai continuar mexendo aos nossos corações até que Ele volte para buscar aqueles que o adoram em espírito e em verdade. Você crê? Diga um amém aí, irmãos. Amém? Glórias a Deus. Irmãos, este livro de Atos, no capítulo 3, ele tem nesse presente momento, é um momento marcante, né, da história da igreja primitiva. Quando nós olhamos ali os atos dos apóstolos, a ministração, a pregação dos apóstolos que eles faziam ali naquela época em que foi outorgados a eles, após a morte, ressurreição e ascensão de Cristo, foi dado a eles ali a incumbência de pregar o evangelho, assim como eu e você no dia de hoje. E aí, o mais interessante que nós possamos ver é que naquela época eles já faziam sinais, né? E que sinais eram esses, né? E o que produzia esses sinais? Os sinais eram um sinal de cura, de libertação, de transformação de vida, e eles faziam com que aquelas pessoas daquela época, eles tinham uma outra consciência com relação ao Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esses sinais, essa cura, essa libertação que era feito, eles também produziam consciência nas pessoas e traziam também sobre os apóstolos uma afirmação de que o Senhor estava com eles. E também de que a sua pregação, que as suas palavras, elas eram diretamente dadas a eles pelo Senhor Jesus. Nós sabemos que todos eles passaram aquele período que o Senhor passou ensinando juntamente com eles, e por uma vez o Senhor separou eles em dupla e falou assim: vai e prega e anuncia a palavra do Senhor. Nós sabemos que depois eles voltaram daquela pregação, daquele ensinamento, e contando maravilha, nós fizemos tais coisas, o Senhor, nós expulsamos demônio, nós falamos assim, e o Senhor vai e pergunta para eles: a quem vocês disseram a eles que eu sou? E Pedro, né, tomando ali à frente: tu és o Filho de Deus. E o Senhor fala para ele que isso aí não foi dado a você por você próprio, foi dado a você pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo de Deus, a testificar aquilo sobre a pessoa de Cristo. E eles continuaram ali, irmãos, fazendo e atestando, né, esses milagres. Desculpe. E nós entendemos aqui que nós temos algumas prerrogativas para que nós possamos observar, em que nessa passagem de Atos, capítulo 3, nós observamos que ali surgiu uma oportunidade para que Pedro e João tivessem ali uma história relatada na palavra de Deus no livro e ficasse marcada para toda a eternidade, para que nós pudéssemos aqui hoje observar essa passagem. Aqui, quando nós lemos no capítulo 3, nós vemos aqui o primeiro milagre que foi feito por Pedro, por meio de Jesus Cristo. E Pedro, prontamente, ele vê aquele senhor pedindo esmola na entrada do templo, e ali ele dá uma ordem de poder na vida daquele homem, aquele homem começa a andar novamente, e assim a gente vai observar algumas coisas. Pedro teve também o seu segundo milagre, uma cura, né, de um homem chamado Enéas, na cidade de Lida. E nós observamos ali que Pedro, ele tem colocado na vida dele esse sentimento de exercer aquilo que o Senhor tem colocado no coração dele para fazer. E nós abrimos aqui uma janela para que nós possamos observar por meio dela aquilo que eu e você estamos aqui fazendo nessa noite. Se eles tiveram uma oportunidade de exercer o ministério do Senhor pregando a sua palavra, porque eu e você aqui seria diferente? Nós precisamos, com eloquência e com fervor da palavra de Deus, anunciarmos a palavra do Senhor.
Existem pessoas que necessitam desta palavra, e é uma palavra de vida ou morte para essas pessoas. E nós não precisamos ter medo, e nós não precisamos receio de alguma coisa que vai acontecer. Nós precisamos entender que essa é uma oportunidade de anunciarmos a palavra de Deus. Pedro e João estavam ali indo orar, às 3 horas, na hora nona, né? E nós observamos ali que as circunstâncias, elas surgem por meio do Senhor para que eu e você possa fazer as coisas que precisam. Eles estavam indo orar, o intuito deles era orar e agradecer a Deus pela sua vida, por aquilo que o Senhor já havia feito na vida deles, mas o Senhor colocou no caminho deles uma pessoa para ser curada. E eu observo aqui que muitas vezes na nossa caminhada como cristão, o Senhor coloca uma pessoa no seu caminho. E essa pessoa que está no seu caminho, você pode mudar a vida dela com uma palavra, assim como Pedro fez. O grande problema dessa questão é que existem pessoas que podem proferir uma palavra de bênção sobre as pessoas, e elas preferem fazer ao contrário, proferir outro tipo de palavra de engano, de mentira. E essa palavra, em vez dela ser bênção na vida das pessoas, ela traz maldição na vida das pessoas. E se hoje você pode proferir palavra de bênção, que seja como Pedro, levanta e anda. Assim diz o Senhor. Aquele homem, ele era coxo de nascimento e ele vivia pedindo esmola. Há muito tempo ele já estava ali naquela situação e muitas pessoas passavam. E as pessoas, nos seus atos de bondade, pegavam uma moedinha, alguma coisinha, entregavam na mão daquele homem e entrava para dentro do templo para fazer as suas orações. Mas e a vida daquele homem? E a mudança de vida naquele homem? O que aquela moedinha ia fazer de diferente na mão de um homem que é paralítico, que não tem condição de vida, não tem lar? Provavelmente nada vai acontecer na vida daquele homem. Um homem sem dignidade, um homem que estava ali à mercê da sociedade, à margem da sociedade. Uma sociedade que não liga, que não observa, que não enxerga as dificuldades das pessoas. Nós observamos que hoje o papel da igreja dentro deste mundo é primordial. Porque o governo, ele muitas vezes não vai enxergar aquela pessoa que precisa de um auxílio. E o auxílio que muitas pessoas precisam, 100% delas, é de salvação. A riqueza não diz nada a respeito daquilo que você... eu preciso ser rico. Não. A gente observa na vida do rico e Lázaro, lá em Lucas 16, 19... Quando eles morrem, o cara era rico e foi parar no inferno. E Lázaro, com toda a sua humildade, a Bíblia diz que ele comia migalhas que caía à mesa do rei. E ele foi parar com o Senhor na glória. Então não é motivo. Essas moedinhas não vão fazer nada. Nós precisamos ali, irmãos, de uma palavra de vida. Uma palavra que estremeça o inferno, que resgate aquela alma do inferno e traga ela para a presença do Senhor. Nós precisamos de parar com esse evangelho raso, esse evangelho que não ressuscita, esse evangelho que não transforma, esse evangelho que é para poder fazer com que o ego das pessoas se encha ou não. O Senhor me resgata a mim e a você do lamaçal do pecado, para que eu e você exercemos a verdade da palavra de Deus. É a verdade que cura, que liberta, que transforma e que salva a vida das pessoas. Aleluia. E só existe um nome na face da terra que tem esse poder. É o nome do Senhor Jesus. E dentro desse contexto todo, eu separei aqui 4 coisas que eu preciso falar. Se der tempo, eu estou cronometrando aqui para mim não me extrapolar. A primeira dela vai falar sobre a autoridade divina. A segunda, o seu poder de restauração.
A terceira, a respeito do chamado para proclamar a obra de Deus. E o quarto ponto e último, a oportunidade de arrependimento e salvação para as almas das pessoas. Dentro desse contexto de Lucas que nós lemos. Então, entrando nesse primeiro ponto que nós vamos ver, a respeito da autoridade divina do nome de Jesus. Atos capítulo 3, versículo 6, ele diz assim: eu não possuo ouro nem prata, mas o que tenho, isso te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Que nome é esse, irmãos? Que por meio do seu nome, uma pessoa paralítica, ela pode levantar e andar. Uma pessoa enferma dentro de um hospital, ela pode ser curada e sair daquele hospital andando, caminhando. Que nome é esse que resgata uma alma do lamaçal do pecado e coloca ele em cima de um altar, pregando a sua palavra? Que nome é esse que faz com que o seu e o meu coração de pedra, ele se transforma em um coração amoroso, um coração que enxerga uma alma necessitada pela palavra de Deus? São muitas os adjetivos, as qualidades que nós possamos aqui falar. Pedro não invocou qualquer nome. Ele teve um cuidado muito específico, ele teve uma calma, uma tranquilidade para chamar o nome certo, no momento certo, na hora certa, para que o Senhor fizesse a obra. E Pedro declara que este nome, ele está acima de todos os nomes. Ele está acima de todos os nomes. Aleluia. Filipenses capítulo 2, versículo 9 a 11, que diz assim, ó, pelo que também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então aqui este nome, ele tem todo o poder outorgado pelo Senhor. Ele é Deus. Ele é soberano. Ele pode todas as coisas, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. E é nesse nome que por Ele eu estou aqui hoje, anunciando esta palavra que mudou a minha vida e mudou a vida de cada um de vocês que está aqui nesta noite. É nesse nome que nós estamos de pé, é por este nome que nós clamamos, que nós oramos, que nós pedimos. O lamentar é que existem pessoas que não entendem que esse nome, ele é sobre todo nome. E tem pessoas que pensam que ele não pode fazer nas suas necessidades aquilo que ele precisa fazer. Há uma necessidade que nós entendamos aqui o que é o verdadeiro sentido desta palavra de Deus. Esse nome que é proclamado. Esse nome ele é carregado de céu, de Deus, da essência de Deus. Nós precisamos aqui de uma coisa, de fé nesse nome. De fé em Cristo Jesus. De fé na palavra que é transmitida pela palavra de Deus aqui aos nossos corações. O Senhor sabia das nossas dificuldades. Das dificuldades que nós temos de entender as coisas, de entender a palavra, de entender o que um e o outro precisa entender para viver a sua vida. O Senhor sabia, mas Ele deixou prontamente a sua palavra escrita.
Ele fez que ao longo das décadas, ao longo dos milênios, a palavra dele fosse escrita, fosse revelada, fosse transmitida ao homem. E essa palavra, ela passou por gerações e ela chegou a mim e a você aqui nesta noite. Quantas pessoas morreram para que esta palavra chegasse aqui? Quantas pessoas padeceram para que eu e você conhecesse esse nome que é sobre todo nome? Quantas pessoas padeceram para que a esperança de salvação da minha e da sua alma estivesse aqui neste livro, para que nós lêssemos, conhecêssemos, sentíssemos a presença de Deus? Aleluia! Tarabaçô, decanta lá, maná. Essa palavra é fiel. Por mais que eu e você tenhamos dúvida, essa palavra é fiel. Pedro sabia que o nome de Jesus ele não era uma fórmula mágica, mas sim uma expressão de autoridade, que venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia. Só que muitas pessoas brincam com esse nome. Muitas pessoas fazem chacotas desse nome. Muitas pessoas pegam esse nome e passam ele na lama, pisoteiam esse nome. Não brinque com aquilo que Deus colocou para você e para mim. Atos capítulo 19, versículo 13 e 15, ele diz assim: alguns judeus que andavam de um lugar para o outro, expulsando espíritos maus, quiseram ali usar o nome do Senhor Jesus para expulsar espíritos maus. Observe bem essa palavra, irmãos. Observe bem. Dizendo eles, pelo poder do nome de Jesus, e o mesmo que Paulo anuncia. Eles nem conhecem, não sabem o que é. O nome daquele que Paulo anuncia, eles não têm experiência pessoal com ele, não sabem quem ele é, não sabem o poder que tem, não conhecem a verdade do verbo que se fez carne. E ele continua dizendo aqui, e mandando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos de judeus chamados Seva, que era grande sacerdote. Aqui eu abro outra aspas. Eu sou pastor, eu tenho meu filho. Mas se ele não andar na verdade, se ele não conhecer a verdade, ele não pode chegar diante de qualquer pessoa e falar em nome do Senhor Jesus. O que eu tenho com o Senhor, ele não tem. Por que ele não tem? Porque é individual aquilo que nós fazemos diante do Senhor. Eu prego para vocês aqui de um Cristo, assim como Paulo pregou lá, quando ele chegou e viu um muro assim, escrito assim, ao Deus desconhecido. Ele aproveita o gancho e fala assim, esse Deus desconhecido é o Deus que eu vos anuncio. Paulo conhecia Deus. E olha só o que acontece. Os homens que faziam isso, eles eram filhos do grande sacerdote. Mas certa vez, um espírito mau disse a eles, eu conheço Jesus e sei quem Paulo é, mas vocês quem são? Quem são? E a Bíblia diz que eles levaram uma surra. Eles levaram uma surra tão grande que eles saíram de lá rasgados, cortados pelaquela entidade maligna que não respeitaram o nome de Jesus. Não entenderam a profundidade do nome que se prega, o nome de Jesus. Aqui hoje, quando o pastor iniciou, eu cheguei, eu estava ali ajoelhado orando, eu ouvi o pastor falando, aqueles que não estão aqui para adorar o Senhor, comece a adorar. Talvez você não entenda o princípio de todas as coisas aqui dentro deste lugar. Talvez você não conheça o princípio do nome do Senhor aqui neste lugar. Mas quando você estiver na presença de Deus, adore, 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 adore.
Esse nome é poderoso. Esse nome é tremendo. Maracharabá se cantará. É por esse nome que pessoas são salvas. É por esse nome que pessoas saem do inferno, irmãos, que estão com a vida chegando no inferno. O Senhor vai lá e resgata e tira do inferno e leva para o céu. É esse nome que pega aquele filho drogado, que está lá no meio das drogas, e o Senhor vem sobre a vida dele, e ele larga as drogas, ele começa uma vida nova, ele começa a sustentar a família dele, depois da transformação, mas é pelo nome. Aleluia. Jesus acalma a tempestade. Lá em Marcos 4:39, ele porém se levantou, repreendendo o vento e o mar, disse: acalma, cala-se e fique quieto. E os ventos se aquietou e os mares ficaram ali planos, como lago. Jesus, 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 é Jesus. A natureza obedece o nome de Jesus. Os animais obedecem o nome de Jesus. Os pássaros obedecem o nome de Jesus. E você obedece o nome de Jesus? Quando você está diante de Jesus, você tem reverência. Quando você está diante da palavra dele, lendo a palavra dele, você tem reverência. A palavra de Deus lida na sua frente, ela move o seu coração. A palavra de Deus diz que na reconstrução dos muros do templo lá atrás de Jerusalém, quando eles saíram do cativeiro, a leitura da palavra de Deus moveu o coração das pessoas e as pessoas choravam pela palavra de Deus. João fala que o Senhor, ele era o Verbo, e o Verbo estava no princípio de todas as coisas. O Verbo estava lá atrás para criar esse mundo que hoje você habita, que hoje você vive, e que você ignora, e que você dá as costas, e que você não faz aquilo que tem que fazer pelo nome do Senhor. Arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Salmo 46, versículo 10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia. O Senhor Jesus estava andando no meio do povo. Chega o centurião. E o centurião chega para o Senhor e fala assim: ó, eu tenho um servo, que é como um filho, está lá quase morrendo. E o Senhor vem e fala para ele assim: não, então pode deixar que eu vou lá com você. E ele falou: não. Eu sou um homem de autoridade. E eu comando muitas pessoas. E se eu disser vai, eles vão. Se eu disser vem, eles vêm. Se eu disser faça isso, eles farão. E eu creio que apenas uma palavra sua, será necessário para revitalizar a vida do meu servo. E o Senhor olha para os lados e diz assim: nem em muitos lugares que eu andei, eu não vi tamanha fé como essa. E o Senhor fala assim: vai, porque a tua fé curou o teu servo. E por que nós não temos reverência na palavra de Deus? Porque quando a palavra de Deus vem à nossa presença,
Nós temos um comportamento atípico àquilo que precisamos diante de Deus. Porque quando Deus quer falar com você, assim como Samuel falava, quando Deus falava com Samuel, 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 os seus ouvidos não estão atentos à palavra de Deus. Os seus ouvidos não ouvem aquilo que o Senhor quer falar contigo. Ele chega para Samuel e fala assim: Samuel, quando ele chamar você, você fala assim: eis-me aqui, fala que o teu servo ouve. Ah, Senhor, quando o Senhor chamar a você, quando o Senhor se dirigir a você, entenda que você não vale nada, que você não é ninguém, que você não tem capacidade nenhuma pelas suas próprias mãos de se salvar. Diga ao Senhor assim: ei, Senhor, fala que o teu servo ouve. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. Aleluia. Nosso ponto 2. O poder restaurador do nome de Jesus. Atos 3, capítulo 3, versículo 8. De um salto se pôs em pé, começou a andar, e entrou eles no templo, e saltando e louvando a Deus. O nome de Jesus, quando ele é proferido na sua vida, tem que haver transformação. Aquele homem coxo, ele foi curado instantaneamente. Aquele homem, quando foi proferido para ele as palavras de levanta e anda, não existiu um processo para daqui um mês ele ser curado, não, foi imediato. Aquele homem levantou, só que quando aquele homem levantou, ele deu um salto e foi correndo para dentro do templo, louvando e agradecendo a Deus pela bênção recebida. E você está aqui hoje porque você já recebeu a sua bênção. Você está vivo. O Senhor te trouxe aqui hoje para você ouvir a palavra dEle, para você entender que sem Ele nós não somos nada. Nada. O que você está fazendo com o dom que Deus te deu? O que você está fazendo com a vida que Deus te deu? Deus, Ele te deu um dom. O que você está fazendo? Você está escondendo, enterrando o seu talento? Você está pegando o seu talento e guardando com medo de perder, ou sei lá o quê? Ah, Senhor, quantas são as pessoas que o desejo delas era estar aqui, mas elas estão em leito de morte. Eu passei tempo dentro do hospital com a minha esposa. Existem pessoas lá dentro que queriam estar aqui. Elas queriam estar aqui louvando a Deus, glorificando a Deus, mas na vida delas lá tem uma sentença de morte. A vida dela tem uma sentença de morte. Pega para aquele camarada que é rico, que tem todo o dinheiro do mundo. Se ele pudesse trocar a riqueza dele por saúde, se ele não trocaria. Mas ele não pode. Porque a única coisa que pode tirar ou dar a ele uma saúde é o nome de Jesus. É o nome que é sobre todo nome. É o nome que transforma, que ressuscita os mortos, assim como fez como Lázaro. Isaías 43, 7. E todos os que são chamados pelo meu nome, eu e os que criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz. O Senhor te fez para a glória dEle. O Senhor não te fez para que você zombasse do nome dEle, para que você não desse atenção ao nome do Senhor Jesus. Ele te fez para a glória dEle. Eu estava conversando uma vez com o Cláudio. E o Cláudio
andou pelo mundo afora aí, na Força Nacional, e ele falava para mim que nas tribos mais remotas, né, Cláudio, existe um altar. O cara nem sabe quem é Deus, mas tem um altar lá para ele adorar alguma coisa. A essência que está dentro de nós, ela foi feita para adorar a Deus. E na falta do conhecimento do Deus verdadeiro, o homem vai adorar aquilo que ele acha que é. Mas eu e você, nós temos a oportunidade de entender quem é o Mestre, quem é o Senhor. E muitas vezes nós temos feito altares para outros deuses dentro da nossa casa. Altares para Deus dentro do nosso coração. Você ama mais as coisas do que você ama a Deus. Você ama mais os seus filhos do que você ama a Deus. Olha só que pesado em falar de filho, né? Mas quando o Senhor pediu o filho, de quem? De quem? O que Abraão fez? Abraão entregou seu filho. E o filho, quando já estava lá quase no cume do monte, ele falou assim: pai, eu estou vendo aqui as lenhas, estou vendo aqui o acendedor do fogo, mas não estou vendo aqui o cordeiro. E Abraão olha para o seu filho e diz assim: Deus proverá o cordeiro. Deus proverá o cordeiro. E hoje nós temos ele. Deus, ele já proveu o cordeiro na sua vida. Ele morreu lá atrás, há 2000 anos atrás. Ele ressuscitou há 2000 anos atrás. E o nome dele perpetua até hoje. O que está acontecendo hoje é que os governos, as nações, estão tirando o nome de Deus de todos os lugares, de tudo, qualquer lugar. Mas quando vem terremoto, maremoto, enchente, buraco abrindo para a pessoa cair dentro, aonde está Deus? Irmão, se nós estamos tirando Deus de dentro do nosso coração, imagine da sociedade em que vivemos. Vai chegar um momento que esse nome vai ecoar nas alturas. Esse Jesus que nós estamos falando dele aqui, ele vai aparecer nas nuvens, visível. E ele vai chamar aqueles no qual se separaram para estar com ele naquela festa. E quando o meu nome for chamado, eu quero estar com o Senhor. Eu quero subir e estar com ele na glória. Mas eu preciso entender este nome. Eu preciso saber qual a profundidade deste nome na minha vida. Aleluia. Terceiro ponto. O chamado para proclamar a sua obra. Atos 3:12. Os homens de Israel, porque vos maravilhais disto, ou porque fitai os olhos em nós, como se pelo nosso próprio poder ou piedade tivéssemos feito ele andar. Aqui é tão maravilhoso, irmãos, porque a consciência dos apóstolos era tão perfeita, que as pessoas começaram a querer idolatrar eles. Falaram: para, eu não fiz nada, eu só proferi a palavra que eu aprendi do mestre. E o nome do mestre, que é sobre todo nome, fez o paralítico andar. Aleluia. E eu observo aqui que o inimigo às vezes ele tenta desviar o foco das coisas de Deus na sua vida, para que a sua visão saia da presença de Deus e a sua vida seja levada para um caminho diferente. Mas aqui o Senhor me ensina a mim e a você: foque no mestre, visão no mestre, visão no nome de Jesus, foco em Jesus, para que você possa suportar o dia mau. Aleluia. João 14:13. Tudo o que vocês pedirem em meu nome eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai em mim e em você.
A glória do Pai, ela tem que partir de dentro de nós. As pessoas, quando olharem para você, elas têm que ver o Mestre. Elas não têm que ver aqui o Ricardo. Ricardo não faz nada. Ricardo não tem poder nenhum. Até aquilo que eu estou falando aqui é pelo mover do Espírito Santo de Deus. Se eu sair daqui e vir alguém aqui e ler a palavra hoje, o Espírito Santo vai mover o seu coração. Não precisa de mim. Não precisa. Eu só preciso anunciar. A minha preocupação com você é anunciar a palavra. Quem convence você do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus. É por isso que quando a gente sobe para pregar aqui, eu não tenho preocupação nenhuma com o que você vai achar da minha ministração. Não, irmão, não tenho. Eu não quero subir aqui para ser chamado de um grande pregador, não. Eu oro a Deus igual eu orei hoje, o dia todo, para que por meio da palavra que o Senhor me der, uma palavra só, toque o seu coração, e dentro do seu coração seja gerada uma mudança pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Não tenho pretensão nenhuma, irmão, de ser chamado de grande. Nenhuma. Pastor Muniz aqui sabe. Eu fico sempre na minha, fico ali fazendo o meu trabalho, que é aquilo que o Senhor me colocou para fazer. No dia que ele chega para mim e fala assim: hoje, amanhã tu prega. Eu falei assim: amém. Vou fazer o meu trabalho. Vou fazer aquilo pelo qual o Senhor me salvou para fazer. Lá atrás, irmão, lá atrás, jovem, eu pensei que eu ia ser baterista. Comecei como jovem, aquela alegria, né, no meio da juventude ali, né, tocando bateria. Aí comecei a apanhar, puf, apanhando de um lado, apanhando do outro. Larguei o ministério de música. E aí falei assim: não, eu vou começar a estudar. Comecei a estudar, comecei a ler a palavra. E depois eu entendi qual era o chamado de Deus na minha vida: anunciar o Evangelho, pregar o Evangelho, há tempos e fora de tempos. Lá no meu trabalho, eu não sou o servo 007, aquele que ninguém sabe quem é, o agente secreto. Lá no meu trabalho, eu tenho uma célula com 15 pessoas, ouvindo a palavra de Deus. Inclusive amanhã, nós vamos pregar em Atos capítulo 5, vamos pregar em Atos capítulo 5 amanhã. E sexta-feira em Atos capítulo 6. Porque Deus, quando eu estava lá, Deus me incomodou a falar com o meu chefe. Eu fui lá no meu chefe, falei assim: chefe, você é evangélico? Ele falou: sou. Falei: pois é, Deus tem falado ao meu coração aqui, que é para a gente falar de Deus aqui dentro. Aqui. E aí, o que o senhor vai fazer? Ele falou assim: seja feita a vontade de Deus, meu filho. E aí ele me deu a hora da manhã, de 8 até as 8h30. Aí comecei num dia só, de 8 às 8h30. Aí quando foi agora no começo do ano, eu falei assim: ô chefe, Deus está mandando aumentar. Aí ele: é mesmo? Eu falei assim: é. Eu falei assim: eu quero a sexta-feira. E Deus me deu a sexta-feira para eu estar pregando lá também. Lá eu consegui, por meio da palavra de Deus, botar 2 camaradas do zero, que não sabia nem ler e nem entender nada aqui, ó. Hoje eles estão pregando comigo lá. Eu ensinei a palavra de Deus. Eu fiz aquilo pelo qual o Senhor me levantou. E eu falo para vocês: enquanto eu tiver fôlego de vida, eu vou pregar, eu vou anunciar. Eu não dependo de púlpito, de igreja, de lugar nenhum. Eu preciso do nome de Jesus. Jesus. Ele é que restaura, Ele é que transforma, Ele é que liberta. Nós precisamos de proclamar o Evangelho do Senhor com entusiasmo, né, com coragem. Lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, ele fala a respeito da grande comissão. O Senhor nos comissionou a pregar o Evangelho. Lá em Atos capítulo 7, 55 e 56, ele fala a respeito de Estevão, que pregou o Evangelho mesmo diante de ser apedrejado. Ele estava lá pregando e as pessoas jogando pedra, e ele falando, ele anunciando. E ele fala assim: Senhor, não imputa-lhes este pecado, porque eles não entendem aquilo que nós estamos fazendo hoje.
Eu estou anunciando a tua palavra. Eu estou anunciando. E a palavra dele ficou registrada na Bíblia. Mártir. Morreu apedrejado. Os homens que foram os apóstolos do Senhor tiveram mortes trágicas. Tiveram mortes trágicas. E nenhum deles abriu com medo, ou com medo de morrer, alguma coisa do tipo, não. Foram fiéis até a morte. Uma vez me perguntaram dentro do meu trabalho lá, por que eu pregava, por que eu falava. E eu falei, porque se eu não pregar, eu não tenho vida. E se eu prego, é porque Deus me deu a vida. Enquanto eu tiver fôlego, eu vou pregar. E se o cara apontar a arma na cabeça do seu filho? Eu falo, filho, aceita Jesus, porque nós vamos se encontrar lá no céu nós dois. Eu não tenho medo. Não tenho medo. Porque eu sei em quem eu tenho crido. E eu sei que a glória me espera no lugar para onde nós iremos. E eu sei que cada um de nós que aqui estamos, se estivermos verdadeiramente no Senhor, pode cair o que for, meu irmão, na sua frente. Pode vir governo que for. Nós estaremos com o Senhor na glória. Estaremos com o Senhor na glória. Quando os crentes do Senhor estavam presos ali naquele circo de Nero, para entrar ali dentro daquele circo para ser comido por leões, ali a palavra foi assim, vai doer só um pouquinho, só um tempozinho assim, depois nós estaremos na glória com o Senhor. Só isso, irmãos, mais nada. Mais nada. É por isso que a palavra que está sendo pregada aqui hoje é para que ela gere em você arrependimento, para que ela gere em você mudança de vida. Último ponto, a oportunidade de arrependimento e salvação. Nós temos aqui uma necessidade de arrependimento. Pastor, eu já sou crente. Não, meu irmão, escuta aí. Quando você estiver aqui nessa terra, você vai pecar. Eu peco. Nós pecamos enquanto nós estivermos aqui. E nós carecemos da misericórdia de Deus todos os dias. Eu sempre digo o seguinte, que a representação da ceia é comunhão. Comunhão com o Senhor. E eu falo assim, nós precisamos ter comunhão com o Senhor, não só daqui 30 dias. Não só daqui um mês. A comunhão com o Senhor é todos os dias. Todos os momentos. A palavra de Deus me ensina a mim e a você. Medite na palavra de Deus de dia e de noite. De dia e de noite. De dia e de noite. Ele não fala assim, hoje e amanhã, tu pula 3 dias, daqui mais 3 dias tu fala. Não, todo dia. De dia e de noite. De dia e de noite. E ele fala assim, se a minha palavra estiver pregada em seu coração, quando for necessário, eu vos farei lembrar. Mas se você não lê, se você não estuda, se você não se reverte do Senhor, você vai lembrar de quê, irmão? O Espírito Santo está às portas batendo ao seu coração hoje. O Espírito Santo está movendo o seu coração hoje, eu tenho certeza disso. Porque o Deus a quem eu sirvo, irmão, a palavra de Deus diz que a palavra não vai em vão. Ela faz morada, ela encontra morada. E eu tenho certeza que se no seu coração ela não achou nada, o irmão do teu lado ele achou. E eu falo para você assim, quando nós saímos da nossa casa e viemos aqui para a casa do Senhor, eu sempre falo para o pessoal lá em casa, abre o seu coração. Deixe o seu coraçãozinho como terra fértil, para que o poder de Deus entre, para que o poder de Deus transforme, para que o poder de Deus liberte. Nós temos a promessa de salvação. Quando nós fazemos a leitura, lá em Mateus 3:2, ele fala, arrependei-vos, porque próximo está o reino de Deus. Lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, o Senhor não retarda a sua promessa, não querendo que nenhum pereça, mas que todos se acheguem ao arrependimento.
Lucas 15, 18, 19, levantar-me-eis e irei ter com meu pai e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e contra ti, assim como o filho pródigo falou diante do Senhor. Me recebe de novo, Pai. Me restaura de novo, porque eu necessito da presença de Deus. Coloque-se de pé nesta noite. Eu quero dar a você que está longe dos caminhos do Senhor, que está vindo dentro da igreja, mas sua mente está fora, que está dentro da igreja, mas seu coração não está no Senhor, que você está dentro da igreja, mas você ainda não tem reverência ao nome do Senhor. Eu quero te convidar. É a hora em que o Senhor vai transformar a sua vida. Vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Eu quero ver Deus fazendo transformação na sua vida. Você que está longe, que Deus tem batido no teu coração, porque eu sei que está, porque o Senhor está falando comigo. E o Senhor está falando comigo assim, ó, eu estou falando com Ele diariamente, com essa pessoa diariamente, para ela se arrepender, para ela tomar rumo na vida dela. Mas ela não está com o coração aberto, não está ouvindo a palavra de Deus. Assim como Samuel ouviu a palavra de Deus, ouça a palavra de Deus nessa noite, irmão. Aproveita que esse momento é um momento que Deus deu a você para o arrependimento. O Senhor, Ele está às portas batendo. Hoje é dia de restauração da sua vida. Hoje é dia do Senhor colocar você de volta no colo dEle. Hoje é dia de novamente você sentir a presença de Deus, que é o mais importante. O Senhor está me falando aqui, ó, que tem gente que está lá na igreja, o culto está pegando fogo, todo mundo sentindo a presença de Deus, mas ele não está sentindo. Ele não entende que aquilo que está ardendo no coração dele é a presença de Deus. Quantos são aqueles, irmãos, que têm essa oportunidade e não pegam essa oportunidade para estar na frente do Senhor se arrependendo? Eu estava conversando com um certo amigo, e a gente estava conversando e falando assim que esse momento de arrependimento, de mudança de vida, existe uma batalha tão grande, uma batalha interna tão grande, que o seu coração fala assim, vai besta, vai. E ao mesmo tempo a consciência fica falando assim, não, eu vou passar vergonha. O pessoal ali vai ver que eu estou ruim, que eu tô fora. Vou passar vergonha de chegar lá na frente lá e o pessoal vai ver que eu estou errado, que eu estou falho, que eu não estou em comunhão com o Senhor. Eu vou abrir aqui outra oportunidade. Aqueles que têm chamado para trabalhar no Senhor. O Senhor tem te chamado para trabalhar na obra dele e você não tem feito nada. Ele quer que você venha aqui hoje, à frente. Nós vamos derrubar essa muralha hoje. Você está entendendo que a batalha espiritual que está tendo aqui hoje? Você está entendendo que o Senhor está fazendo de tudo para que você venha à frente e essa muralha caia? Eita, Senhor. A presença de Deus é grande aqui, meu irmão. Ah, Senhor. Abre, Senhor, a visão desse povo, Pai. Abre, Senhor, a visão desse povo, Pai. Abre o coração desse povo, Senhor Jesus, para que eles entendam que o Senhor é a vida, que o Senhor é a verdade, que não existe caminho que não seja aquele pelo qual o Senhor colocou na sua e na minha vida. Tarabaço de cantarabachurianda de cantará.
Estequeface, alabassurianda, alabachou, derei, alamananabassurianda lá. Ah, Senhor. O Senhor está me mostrando aqui hoje, irmão. Muralhas caindo aqui nesta noite. Rida la baixarabalaço de cantarabaçou. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Abaixi derei alamanaçu cantaraia. Hoje é noite de salvação. Você que quer conhecer a Cristo na sua intimidade, você que quer entender tudo aquilo que foi falado aqui hoje, o porquê que o Senhor ministra a cura, o porquê que o Senhor transforma vidas, o porquê que aquele paralítico estava lá naquela escada, na entrada do templo, que os obreiros estavam passando lá, e o Senhor fez com que eles olhassem para ele e falassem: meu irmão, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Levanta e anda. Abre a tua visão espiritual e entenda que esse é o momento que o Senhor colocou na sua vida. Ah, Senhor. Nós vamos orar. Eu queria que você estendesse a sua mão para cá. Cada alma que está aqui nesta noite, irmãos, necessita de um mover de Deus sobrenatural. E nesse momento agora nós somos como Pedro. Você vai proferir a palavra de bênção na vida dessas pessoas que estão aqui nesta noite. Você vai proferir as palavras para derrubar as muralhas, para poder restaurar as vidas que aqui estão. E o Espírito Santo de Deus, Ele vai fazer a mudança, Ele vai fazer a obra, Ele vai tirar as pessoas do comodismo que estão, ou da dificuldade que estão, e vão fazer com que elas tenham uma nova vida. Você crê e diz amém? Senhor Deus, mais uma vez, papai, nós estamos aqui na tua presença. Não apenas no Novo Testamento. O Senhor tem me mostrado aqui nesta noite, Pai, muralhas caindo. Portanto, na lição de número 5, estudaremos o tema Jesus. Tu tem me revelado aqui nesta noite, Pai, que existem pessoas querendo trilhar caminhos, mas esses Jesus caminhos é não Deus. estão sendo respeitados por causa das muralhas que têm sido levantadas. E em nome de Jesus, esta noite, caia por terra. Em nome de Jesus, caia por terra. Libera o caminho para essas pessoas passarem. Mar alto, vento forte, aquieta-te pelo nome de Jesus. Aleluia. Espírito mau, espírito mau, eu te repreendo agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Esta é uma casa de adoração a Deus. Esta é uma casa que fala do nome de Jesus. Eu te repreendo em nome de Jesus. Espírito mau, que intenta contra a vida das pessoas aqui nesta noite, é pelo poder da tua glória, Senhor Jesus, é pelo poder do teu Espírito Santo, nós declaramos: saia em nome de Jesus.
feche essas vidas. Se os seus planos eram destruir elas aqui nesta noite, a muralha caiu! A muralha caiu! Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. E quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver, e onde estiver clama pela glória, a glória de Deus. O Senhor fala para mim aqui nesta noite: o caminho que outrora era obstruído, agora, Mael, são pastos verdejantes. São estradas construídas pelo Senhor. E Ele manda dizer a vocês: vão passar em tranquilidade, porque eu sou com vocês. Essa noite é noite de Deus destruir aquela muralha que impedia você de caminhar, impedia você de chegar próximo de Deus, impedia você de sentir a proximidade com o Senhor. Eu libero sobre vocês a bênção do Senhor, a graça indizível do Senhor, a graça sobrenatural do Senhor. Que a graça do Senhor seja sobre a vida de vocês. Que a partir de hoje o Senhor caminhe com vocês de mãos dadas. E qualquer dificuldade que tiver, o Senhor fala: eu irei na frente, eu abrirei caminhos de bênção, de paz e de prosperidade na vida de vocês. Amém, igreja?